Bom dia, Petri, Caio, nosso grande Elias Jabor. Me chamo Gabriel e gostaria de agradecer ao Elias porque eu nunca tinha visto alguém responder aos argumentos liberais daquela forma. Eu sou meio de direita ali, né? Então eu gostaria de agradecer a ele por ter me mostrado essa outra visão. No Inteligência Limitada, você fala sobre pena de morte e você fala isso daqui. A pergunta. 90 e pouco, que o... Cara, você vai fazer o quê? Você é um Estado revolucionário. Você é um Estado... É um Estado que está sob cerco. Se você começa a permitir com que esse tipo de... com esse grau de subversão ao sistema, entendeu? Aquilo vai pro buraco. Então vamos matar. Aí a minha questão é, né? Nesse trecho você fala sobre a pena de morte e que o Estado socialista ele poderia aplicar isso. Aí eu gostaria de saber como funciona isso em relação ao que aconteceu na ditadura militar, em relação às mortes que tiveram, porque isso meio que também foi uma tentativa do Estado de se proteger de pessoas que estavam tentando derrubar o Estado, que eram os comunistas. Como que funciona essa visão dele em relação ao caso específico das mortes na ditadura militar? Se essa posição dele de ser a favor, nesse caso, se mantém. E, de novo, obrigado por aquilo que você fez no Inteligência Limitada com a moça. É uma boa pergunta. Acho que primeiro que eu queria contextualizar isso, porque teve um irresponsável que fez um corte, esse corte sobre a pena de morte em Cuba, colocou do jeito que tá aí, né? Colocou no Twitter, né? E falou, essa pessoa irresponsável, né? Que eu acho, não vou citar o nome dele, uma figura que eu acho... enfim, quem conhece essa pessoa, né? Sabe quem ele é, né? E como ele age, né? Dizendo que eu era a favor da morte de opositores e de pessoas que pensassem o contrário. Tá? Eu não falei isso. Eu, em tese, eu pessoalmente, vou começar no nível de abstração até chegar no concreto. Eu sou contra a pena de morte em qualquer circunstância. Tá? Dentro de um mundo que não tem armas, não tem imperialismo, que as pessoas elas vão tocar harpa na rua, no mundo bonito, eu sou contra a pena de morte. Completamente contra a pena de morte. No mundo ideal. Né? Agora, quando você, por exemplo, desce a um patamar, por exemplo, a um patamar em que você tem estados de exceção, né? Aí não fica circunscrito a Cuba. Ou seja, o que Cuba aplica, por exemplo, ou seja, aliás, a pena de morte não é aplicada a Cuba desde 2003, tá? A pena de morte em Cuba ela é circunscrita a um estado de exceção. E esse estado de exceção é caracterizado pelo quê? Por terrorismo com bomba em avião, como foi o exemplo que eu dei, com a penetração de mercenários entre os países. Né? Então, Cuba, eu falei que era favorável à pena de morte em uma circunstância ultra especial em que Cuba sofre de um grande embargo comercial, amplo embargo comercial, amplo embargo diplomático e uma contra-revolução aberta. Ou seja, Cuba, por exemplo, durante a década de 90, teve vários hotéis que foram aos ares por conta de terrorismo. Né? Então, para esse caso específico, ou seja, terrorismo, eu fico com a lei cubana, que é a mesma dos Estados Unidos e a mesma de vários países. Em condições normais, tempo e temperatura, eu sou contra. Amplamente contrário à pena de morte. Agora, em uma condição especial de um país bloqueado, de um país cerceado, de um país que está sendo ameaçado que está sob uma ameaça existencial, né? Ou seja, você aplicar a pena de morte, por exemplo, a um caso como aquele do avião, por exemplo, é o fim do mundo? É uma coisa ruim? Lógico que é difícil de defender isso. Mas qual que é a alternativa, por exemplo, que um Estado tem diante desse grau de ameaça à sua existência? Em que você não sabe se amanhã vai ter uma bomba explodindo numa escola de uma criança, por exemplo. Como foi o caso de Cuba. Cuba passou por isso tudo. Então eu defendo a pena de morte em circunstâncias especiais. Aliás, defender a pena de morte é muito ruim, né? Mas eu defendo leis de exceção, vamos dizer assim, durante períodos muito especiais. E que, aliás, eu defendo o que é padrão no mundo hoje. Os países se protegem. Né? Então eu não vou aqui fazer um discurso de concurso de Mister Universo. Eu sou a favor da paz mundial. Lógico que eu sou a favor da paz mundial. Só que o mundo não funciona assim. O mundo não funciona desse jeito.
O mundo tem terrorismo, o mundo tem homem-bomba, o mundo tem estados terroristas, o mundo tem um país que, por exemplo, como os Estados Unidos, que ele com seus drones teleguiados, eles assassinam crianças, mulheres e camponeses no Oriente Médio e na África. Entendeu? Você tem um país que joga veneno nas plantações de Cuba, que é os Estados Unidos. Como você enfrenta essa situação? A partir de uma visão de democracia idealizada, ou seja, não tem condições. Até porque a democracia, ela é geopoliticamente condicionada. Em um país amplamente democrático, não tem o menor sentido ter pena de morte. Sabe? Agora, em um país, vamos dizer, em que os seus processos decisórios são contornados por um ambiente geopolítico hostil, você tem que buscar a criação e execução de leis de exceção diante disso daí. Isso é feio pra cacete, cara. Mas é verdade, mas é assim que as coisas funcionam. Mas é a segunda parte da pergunta dele, que esse argumento todo ele pode encaixar também nos militares que fizeram o que fizeram no Brasil, né? O caso dos militares só tem uma diferença. Quem rasgou a Constituição não foram os comunistas no Brasil, foram os militares, né? Então os terroristas são eles, não os comunistas. É diferente. Muito diferente. Quem deu o golpe em 64 foi os militares. Mas não é em nome de tudo isso que tu falou agora, só que da perspectiva deles? De uma perspectiva de classe diferente da minha. É isso que eu acho. Então, a peça encaixa nos dois. Ela encaixa nos dois. Lógico que não se encaixa. Evidente que não se encaixa. Porque, eu vou te dar um exemplo. Primeiro que não houve um golpe militar em Cuba, houve uma revolução popular em Cuba em 59. No Brasil houve um golpe militar em 64 que rasgou a Constituição, que os militares juraram respeitar, eles rasgaram e tomaram o poder à força. Não foi uma revolta popular no Brasil. Tem aquelas marchas lá pra Deus e liberdade, que o povo foi à rua. Que povo? A classe média? Tem as fotinhas lá dos caras. Tem as fotos de fábrica fechada, loja fechada. Não foi uma revolução popular aquilo ali. São fenômenos completamente diferentes. A Revolução Cubana é uma coisa e o golpe de 64 é completamente diferente. E o golpe de 64 rasgou a Constituição e colocou em uma canetada milhares de pessoas na clandestinidade. Milhares de pessoas na clandestinidade. E ao eles colocaram na clandestinidade, criaram leis de exceção para essas pessoas. Essas pessoas tiveram que se defender diante desses caras. E ao se defender, foram para a guerrilha. Se foi uma opção correta ou não, isso é uma outra história. Fazer a guerrilha armada, foi uma outra história. Agora, o caso de Cuba é diferente. Não se aplica a pena de morte desde 2003. Não existem presos de consciência em Cuba hoje. Tá? Vamos falar que eu estou mentindo aí, mas não existe. Tanto é que teve, por exemplo, teve protesto agora em Cuba, não teve? Vocês não viram o protesto em Cuba? Sabe quantos foram presos daquele processo? Você viu a polícia jogar gás lacrimogêneo nas pessoas? Você viu a polícia baixar o cacete? Alguém tem imagens disso? Não tem. Em Cuba, por exemplo, os opositores eles andam abertamente na rua, falam, fazem palestras, fazem o que quiser em Cuba. E tem outra, isso aí é muito claro. É só... Caio, busca aí, se você quiser, imagens, protesto, Cuba, repressão policial, você não vai achar. Ou seja, o cara que tirou a foto some também? Não. O cara pega o filme ali. Os caras gravaram o celular e mandaram pro mundo inteiro. Uhum. Então você não vê imagem em Cuba da polícia enfiando o cacete nas pessoas. Qual foi esse protesto último que teve? Qual foi o motivo? Por conta de racionamento de energia, Covid, teve uma série de um combo de crise econômica e tal que levou as pessoas à rua. E eu acho que evidentemente, tirando a parte da interferência externa, por exemplo, vê se você tem polícia enfiando o cacete nas pessoas aí. Não falando pegando uma pessoa te batendo, não. Falando assim, aquela coisa generalizada. Tropa na rua. Tem um cara no chão ali, mas... Vários feridos e detidos em repressão aos protestos. Mas cadê os caras? Mas cadê os caras? Tem um cara no chão ali. Tá, tudo bem. Vários detidos e feridos. Cadê eles? Tá vendo alguém fardado ali? É um cara... Acabou a paciência. Agora coloca os Estados Unidos aí. Mesma merda, né? Não é a mesma coisa não, cara. Tem bastante policial ali. Tem uns fogo pegando. Sabe, Estados Unidos, rapaz, os caras as pessoas morrem lá pela violência policial por ser negro.
Policial em Cuba mal usa arma. Eu não estou defendendo o sistema cubano disso, não. Estou falando a realidade. Entendeu? Ou seja, Cuba, por exemplo, existe uma oposição nem de Cuba hoje, que se reúne e vão às ruas. Agora, aquilo que eu falo, que você quer derrubar o regime, vai tentar sorte. Monta uma guerrilha em Serra Maestra e tenta sorte. Entendeu? Agora, eu não acho, por exemplo, o sistema cubano menos repressivo que o americano. Ela é mais repressivo, mas de jeito nenhum, mas nem de longe. O sistema policial cubano é tão repressivo quanto o americano. O Estado terrorista, o Estado cubano não é um Estado terrorista como era o Estado terrorista brasileiro. O Estado terrorista brasileiro não só matava pessoas. E a Argentina no Chile. Eles matavam, estupravam, eles faziam tortura com ratinho dentro da vagina das mulheres, entendeu? Uhum. Isso é o Estado terrorista brasileiro da ditadura militar. Então não se compara a ditadura militar brasileira com a Revolução Cubana. Não se compara. São dois eventos históricos que são opostos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.